E aí pessoal, então estamos começando mais um vídeo, né? Eu que não sei desenhar, estou hoje fazendo um desenho do Miles Morales, né? E para quem não sabe, é uma outra versão do Homem-Aranha. E esse desenho está me inspirando, né? No caso, a referência de onde eu estou tirando ele é das imagens do filme do Homem-Aranha no Aranha Verso. E eu também tive a ideia de fazer ele também, porque agora ele tá prestes a sair, ou se já não saiu, estou um pouco perdido, mas o jogo do Miles Morales, né? E eu acho muito fera, é muito legal. E na hora que eu vou fazer uma pequena, uma ligeira homenagem aí, fazendo esse desenho. Além de ser um desenho bem legal, um desenho bem interessante, o filme também muito bom, muito legal. E então aqui, o de sempre, né? Começando a fazer o esboço. E a ideia que eu tive foi justamente essa, dividir a folha ali, dividir o desenho e colocar suas duas versões. O primeiro que seria o Miles Morales, ele como a própria pessoa, e ali do outro lado ele como o Homem-Aranha, né? E uma característica que eu acho bem legal é que ele tem um uniforme um pouco diferente do Homem-Aranha, né? Nós podemos saber, nós sabemos na verdade que o uniforme dele é preto, e só que eu acho bem legal esse uniforme logo no quando ele coloca pela primeira vez no filme, onde que ele está usando a sua blusa com essa touquinha vermelha, e eu acho bem legal. E por isso que eu quis fazer dessa forma, quis fazer ele já nessa versão. E claro, como sempre, é bom ter algumas imagens de referência. No caso, eu pesquisei um pouco no Google e tudo mais para conseguir algumas imagens de referência para poder estar fazendo o desenho, já que é um pouquinho complicado, né? Mas fazendo o desenho é até simples, principalmente a parte do Homem-Aranha ali, como vocês vê que eu já estou fazendo, e que eu já fiz ali, só que é um pouco mais complicado o rosto dele. E a ideia também que eu tive de fazer para dividir o meio da folha seria uma própria teia de aranha. Nada pode ser mais característico do que isso, né? E para fazer a teia de aranha também eu procurei, pesquisei na internet como era feito os desenhos das teias do Homem-Aranha. Você pesquisar como que era o desenho da teia, acho que nos gibis e tudo mais, eles sempre faziam próximo dessas características que eu fiz. Espero que eu tenha feito bem, ah, conforme o que é feito, conforme o que sempre foi feito, né? Então, bom, a parte do rosto dele, eu consegui pegar uma imagem legal para poder tirar como base, mas realmente é um pouquinho complicado, né? Mesmo sendo um desenho, é um pouquinho complicado, porque tem a questão de sombra, a questão do. É um desenho até tipo, um pouco gráfico, então parece uma questão um pouco 3D, então isso fica um pouco complicado transmitir para o papel. Mas nada que a gente não possa tentar, nada que a gente não vá conseguir, de alguma forma nós conseguimos, e claro, é uma forma também de estar treinando, conseguir fazer esses tipos de desenho, certo? Então, bom, ali não sei se vocês conseguem ver, mas eu já tinha feito um pouquinho o fraquinho o desenho, e agora eu estou reforçando o esboço, né? Reforçando as linhas que são as corretas, ali fazendo o olho. E é sobre em cima dessas linhas que nós vamos estar fazendo o desenho, essas que no qual eu estou reforçando, né? E claro que ainda nessa, como vocês podem ver que eu estou corrigindo o nariz, é dessa forma que a gente consegue verificar se ou ainda dá tempo para poder estar corrigindo e fazendo o desenho da forma que ele deve ser, certo? Então, bom, ali a boca também ficou um pouquinho esquisita, tá ficando muito carnuda, digamos, né? Tava ficando muito grossa a boca, então tive que dar uma corrigida. E é nesses pontos iniciais que onde que a gente vai corrigir. Se não chega lá na frente, já pintou o desenho, já contornou, já fez tudo, e aí depois percebe um errinho, né? Aí fica complicado, aí já não tem como corrigir. Então é sempre importante prestar bastante atenção nessa fase do desenho, nessa fase inicial, onde a gente consegue ainda adiante corrigir. E então, feito o esboço correto, com as linhas fortes, as linhas que são as corretas, então já começo
Eu pelo menos gosto de fazer esse contorno. Não é, acredito que não é sempre, não é todos os desenhos. Se você não gosta de fazer esse contorno, ou prefere já ir pintar para depois fazer tudo, faça da forma que você achar melhor. Né? Eu gosto de fazer isso dessa forma. E pra falar a verdade, nesse vídeo ainda, provavelmente vocês vão ver na capa. Vocês já viram, né? Eu não pintei esse desenho nesse vídeo. E eu vou fazer um vídeo pintando ele. E acredito que vai ficar bem legal também. E. Aqui já estou fazendo o contorno da teia de aranha que eu fiz. Foi o mais próximo que eu consegui fazer, descrever das que a gente encontra nos desenhos e tudo, nos gibis. Certo? Então aqui já fazendo a touca dele. A touca é bem simples também. Isso é uma coisa legal que facilita no desenho. Não é só uma touca de blusa simples. Aqui já fazendo o cabelo. O cabelo também é outra coisa que é um pouquinho complicado, mas a gente se esforça, né? Nós nos esforçamos. E é assim, a gente tem que fazer, senão a gente não vai aprender a fazer nunca. Certo? E aqui outro detalhe que é um pouco complicado. Eu tô fazendo todo o desenho dele ali, só que tem a questão das sombras, algumas coisas que ajudam a marcar mais o rosto. Né? É o que ajuda a definir mais alguns traços do rosto. Isso é um pouco complicado. Então, depois eu vou fazer aquela minha sombrinha tradicional por cima, que vai ajudar a identificar um pouquinho. Né? Um pouco da expressão você vê que está nesses traços, nas linhas. Nas próprias linhas que eu faço, que nós fazemos, né? Como essas pequenas expressões no rosto dele. Tô gaguejando bastante, hein? Mas a sombra e todo o complemento do desenho que ajuda a dar mais vida para ele, né? Então aqui já fazendo a parte da máscara, que é bem mais simples e bem mais tranquilo de fazer também. Acredito que quando for fazer a pintar também não vai ser tão difícil. Mas se você gosta de pintar, vai ser bem facinho. Também porque não é um desenho que tem muitas cores, né? Ele tem as características bem. Ele tem muito da cor escura, né? Principalmente na máscara dele que é preta. Tem a touca dele que é um vermelho, mas é um escuro. E somente um detalhe. Vocês viram que do nada apareceu o sentido aranha dele em volta. Isso foi uma falha minha no vídeo. O vídeo pausou sem perceber e eu fiz ela. Mas é bem simples de fazer também. Tá bom? Peço desculpa por isso. Então aqui começamos a fazer um pouco das sombras, na caneta mesmo. Eu gosto de fazer na caneta. E isso para ajudar a marcar um pouco mais das expressões dele. Eu gosto, pra mim, eu acredito que fica bem legal. Se você achar que não combina, que não fica legal, não precisa fazer, já pode pintar por cima. Se você consegue e prefere fazer as sombras e esses detalhes já com os lápis de cor, faça da forma que você achar melhor. Claro que o desenho você vai ter a sua assinatura, então você pode fazer conforme você achar que fique melhor, combine mais. E é assim que nós vamos fazendo, né? Nós vamos descobrindo e fazendo da nossa forma, com a nossa assinatura, certo? Aqui já fazendo a sombra do olho, desses detalhes. E depois eu vou passar para fazer do outro lado. Mas esse do rosto dele é um pouco difícil. Inicialmente olhando vocês podem até pensar, nossa, parece que até que ele tá meio machucado, parece que ele tava apanhando, mas não, é um pouco da sombra que eu fiz. E tá certo que depois com a pintura vai dar uma boa melhorada, mas se for só um desenho no preto e branco, eu acredito que dessa forma que eu fiz fica ideal, fica melhor, certo? E agora tem a parte do pescoço, né? Tem que fazer uma parte um pouquinho mais escondida, então tem uma sombra um pouquinho mais escura, então já passa um pouco mais dos traços, né? Então feito a sombra do rosto, vamos partir que é um pouco mais fácil, tem um pouco mais de sombra. E para vocês verem, que vocês possam ver, eu também errei um pouquinho nessa parte. E vocês podem ver que ali no rosto ele tem o pescoço, mas aqui nessa parte que ele não tem pescoço. Pra vocês verem, eu fiz ele até o final, mas depois lembrei que tem o pescoço. Aí eu fiz o pescoço. Olha só que cagada que eu fiz, certo? Então, mas o bom é que eu consegui ainda corrigir.
Porque como ali do outro lado eu fiz as linhas por causa da sombra, eu já aproveitei que eu tinha começado a fazer desse lado e fiz a sombra aqui também, né, para completar aqui do pescoço dele. Então tive que reforçar um pouco do outro lado. Ficou um pouquinho esquisito, né? Mas é assim que a gente vai aprendendo. Nós aprendemos treinando com os nossos erros e assim que nós vamos adquirir a perfeição. Um dia, quem sabe, né? Fazendo a sombra em cima da touca. No caso, a imagem que eu tive de referência tinha essa sombra em cima da touca, né? Então, pelo menos dá a entender que ou ele estava num lugar escuro, né? Mas como é um pouco iluminado no rosto dele, então a luz provavelmente deve estar de baixo para cima e de frente. Isso faz com que a parte da touca dele de cima fique um pouco mais escura, né? Na verdade, como ele fica na cidade, então tem luz de vários lugares, mas ele estando no alto, então dá a entender que as luzes estão vindo de baixo para cima, por isso o topo da cabeça dele, no caso da touca, vai ficar um pouco mais escuro, né? E aqui já estamos praticamente finalizando o desenho. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estar usando ele como referência. E eu vou estar fazendo outro vídeo pintando o Miles Morales. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam também, caso queiram, dar sugestões para que eu possa estar fazendo mais alguns desenhos ou alguns que vocês queiram. Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe com os amigos, com quem gosta de desenhar também, ou com quem não saiba como eu. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo.